Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito descontraído para falar sobre simbiose entre mães e filhos. O que é simbiose? Como isso me prejudica se eu sou mãe? Como isso me prejudica se eu sou filho? Como sair dessa simbiose que me impede o meu crescimento? Tudo isso nós vamos falar nessa live de hoje. O que é a simbiose? É quando mãe e filho se veem como um só ser. Estão ali unidos. E eles estão isso acontece no processo do desenvolvimento psicológico da criança. Essa simbiose. Porque quando a criança está em desenvolvimento, e eu já começo logo falando, né? Blá, blá, blá. Gente, vamos fazer o seguinte, antes de iniciar o assunto, quem puder convidar de 5 a 10 pessoas para estarem aqui conosco, para vocês compreenderem um pouco mais sobre a simbiose na visão da psicanálise e a simbiose também na visão da constelação familiar. Tanto do lado da mãe quanto do lado do filho que está vivendo essa simbiose. Se veem como um só. A simbiose é onde o filho e a mãe se veem como um só. E esse início inicia-se na infância. Isso se inicia na infância, lá no processo de desenvolvimento psicológico da criança. Então, na infância, quando a criança ainda é bebê, ela necessita e sente que ela está ali, um só, né? Desde o ventre. Então, eu estou no ventre da mamãe, eu e a mamãe somos um só. E com o passar do tempo, essa simbiose, ela se divide em 2 tipos, certo? Então, se eu não começo a compreender essa simbiose, tanto na visão sistêmica quanto na visão da psicanálise, eu acabo entendendo e vivendo algo que não é da minha alçada, que não é da minha conta como filho, né? Aí a mulher se esquece do papel dela de mulher em função dos filhos, porque ela está ali na simbiose com os filhos. Ela vive um amor doentio com o filho, com a filha, porque ela tem a necessidade de controlar. Ela quer controlar os filhos assim debaixo das asas, sabe? Botar tudo aqui, eu sou mãe, eu não libero, tenho dificuldade de liberar o filho para a vida. A mulher que está em simbiose com os filhos, ela acaba o quê? Esquecendo do próprio relacionamento. E sim, gente, relacionamento tem prioridade com relação à relação de pais e filhos. Por quê? Só foi possível a vida dos filhos através de quem? Dos pais. Então, os pais vieram antes. Eu vou aproveitar esse momento e também vou convidar algumas pessoas para estarem aqui conosco. Que eu acabei pedindo para vocês e não fiz esse convite. Então, enquanto vocês fazem daí, eu vou fazer de cá, tá? Vou aproveitar aqui, convidar algumas pessoas. E esse tema é tão importante, tanto na visão da psicanálise, quanto na visão da constelação familiar. Pronto, te convidei aqui. Quantas mulheres não se esquecem de si mesmas em função dos filhos? E aí, esse amor é um amor que adoece ou é um amor saudável? Porque a mãe, quando ela se torna mãe, ela acredita que ela tem que viver em prol somente dos filhos. E acaba o quê? Se esquecendo delas mesmas, do amor próprio. Só que mãe tem prazo de validade. Porque a mulher, por trás dessa mãe,
também precisa ser vista. Essa mulher por trás da mãe, ela também ama e quer ser amada. Esta mulher por trás da mãe que há, na mulher que já é mãe, ela também quer ser vista como mulher. E aí, se ela não percebe que não há mal nenhum nisso, que ela não tem que viver somente em prol do filho, dos filhos, ela acaba sendo a sua última opção. Aí ela se preocupa com casa, se preocupa com filhos, se preocupa com marido, se preocupa com trabalho. Muitas vezes a mulher, além de ter filhos e casa, ainda trabalha fora. E ainda vem a sobrecarga maior ainda nesse sentido de ter essa busca, essa cobrança, né, por ser uma boa mãe. E ser boa mãe não é abrir mão de si. Ser boa mãe é também olhar para si. Porque os filhos ficam bem quando os pais estão bem, quando a mãe está bem. Então, se eu, mãe, acabo me privando de mim mesma em função desse papel, porque pai e mãe é função, né? É função. Então, por causa dessa função que a vida me designou através das minhas escolhas, de casar, de querer ter filhos, eu não posso abrir mão de mim. Acontece, né, Eloy? Demais. Mas, assim, o que nós precisamos fazer, quanto mulheres, né? Eu, quanto terapeuta, meu trabalho é conduzir a mulher a olhar para si, para além da função de mãe, para que ela não se esqueça dela, para que ela se veja importante, além desse papel de mãe, né? E aí também existe em contrapartida o filho que está grudado na mãe, né? O filho que fica com receio de ir para a vida, porque ele acredita que tem responsabilidades ali com a mãe. Quais são os dois tipos de simbiose? A primária, ela se divide em duas etapas. A primária resolvida, simbiose primária resolvida, que é quando o bebê vai se separando da mãe com autonomia, ou seja, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo a fazer as coisas, então ele vai se separando, vai rompendo ali com a mãe naturalmente. E tem a primária não resolvida, que é aquela mãe super protetora, que não permite o filho fluir, que está ali a todo momento ali amparando, não deixando o filho nem às vezes sujar, ficar na terra ou cair um pouquinho para ele aprender que, né, se ele não tomar certos cuidados, ele vai se machucar. Então não é só privar o filho, não é só colocar o filho numa redoma. É necessário permitir ele crescer, caindo, levantando. Então, se a mãe está na simbiose primária não resolvida, ela é uma mãe super protetora, que não permite o filho se desenvolver. E aí ela entra nessa dinâmica. E às vezes percorre por várias fases da vida do filho, impedindo ele de se desenvolver. Meu filho, quantas mães já chegaram para mim? Meu filho é adulto e não vai para a vida, mas o que eu, quanto mãe, contribuí para que esse filho não fluísse? Será que eu rompi? Será que eu impulsionei esse filho para ir para a vida, mostrando para ele que tudo que eu poderia dar eu já dei, que agora é com ele, que agora ele é adulto e ele deve crescer e assumir? Sabe? Então, e aí também existe o quê? A simbiose secundária, onde a mãe necessita da proteção do filho. É aquela mãe que colocou o filho para crescer antes da hora. É aquela mãe que cobrou do filho: ei, a pressa para você crescer, você precisa crescer para você me ajudar.
Você precisa crescer porque seu pai não tá aqui em casa e é você que vai assumir o papel do homem aqui da casa. Acontece muito isso, né, gente? A gente sabe que sim. Então, eu diria 3 tipos ou 2 tipos, né? Porque tem a primária, a simbiose primária se divide em 2 etapas e a simbiose secundária. É algo que nós precisamos avaliar se nós não estamos nessa dinâmica, né? Isso olhando aí para a psicologia, para a psicanálise, que aí nós percebemos essa dinâmica no nosso dia a dia. E aí a mãe entra num amor doentio, um amor que adoece, um amor que faz com que os filhos se apreguinem ali, que seja por questões emocionais dos pais não resolvidas e o filho acredita que ele que vai suprir isso, que é a responsabilidade dele resolver essas questões dos pais. E é onde o filho sai da postura do seu lugar de pequeno, que quer resolver as coisas para os grandes. E é um sentimento de dívida muito grande que nós, filhos, temos com os nossos pais. Só que é preciso ter uma consciência ampliada de que a vida é impagável e que as questões dos pais, somente eles podem buscar ali a resolução. Não somos nós, filhos, que vamos salvá-los daquilo que nem eles querem. E a dinâmica é tão profunda que muitas vezes somos nós filhos, que acreditamos que vamos salvar os pais. Quantas pessoas chegam para fazer terapia? Olha, o meu pai faz assim com a minha mãe, isso me incomoda. O que mais te incomoda hoje? A relação dos meus pais. E quando é que você, criatura, vai olhar para a sua vida? Quando é que você vai entender que não é da sua conta cuidar da relação dos seus pais, que você tem a sua vida, a sua individualidade? Porque aí eu entro no quê? Numa parentificação ou em uma triangulação com os meus pais e fico ali, entre a relação deles, querendo salvar algo ou às vezes alienado, né? Tomo partido de um ou de outro e acabo vivendo essa simbiose, grudado ali neles, sem ter forças de ir para a vida. Por que muitos casamentos não dão certo? Lá no app vizinho, quantas pessoas que vieram comentar comigo, Simone, eu terminei meu casamento acabou porque meu marido vive lá pregado na mãe. Aí outros falam, eu nunca vou abandonar os meus pais. Ninguém está falando de abandono, né, gente? Nós precisamos romper com amor, entender o nosso lugar e o lugar deles, entender o que é o nosso papel e o que é o papel dos pais. E aí, se eu estou nessa simbiose com essa perspectiva de que eu que vou salvar os meus pais, eu acabo entrando nessa dinâmica de salvador e deixando de olhar para a minha própria vida. Né? Então perceba, se você não quer salvar os seus pais de algo, e talvez por essa razão, por este olhar, é que você está vivendo vários processos da sua vida que não vai para frente. Porque você está na esfera da sua criança. Porque a criança é que não tem noção que esse papel e essa responsabilidade não é dela. Então ela olha com aquele amor puro da criança e quer salvar. O adulto fala, epa, isso não é da minha conta. Meus pais são adultos, eles que tomam conta, né? Tomam conta das questões deles. Agora eu sigo para a minha vida. Aquilo que eles precisarem, de fato, de mim, ok. Mas interferir ali, tentar resolver algo que só eles podem resolver, aí eu acabo, né, entendendo isso e tomo uma postura diferente e saio dessa simbiose. E aí, o que acontece muito conosco, né? Filhos. Vou falar agora dos filhos. Se eu sou filho e estou vivendo essa simbiose com os meus pais, eu, por amor e lealdade a eles, o que eu quero? Eu fico com dificuldade de ir para a vida, de cuidar das minhas coisas, porque eu me sinto culpado por não conseguir fazer tudo, porque meus pais foram tão bons comigo.
Como assim eu não posso fazer algo por eles? Eu devo fazer algo por eles. Deve sim, na medida do possível, mas não entendendo como algo que você tem que pagar para eles, sabe? E se eu entro nessa dinâmica, lascou-se, para não falar outra palavra, né? Então, os filhos não devem se sentir culpados. O filho que se sente culpado é porque ele está na esfera da criança, com esse amor cego, com essa lealdade com os pais, acreditando que são eles que vão salvá-los. E se eu estou nessa dinâmica, eu estou parentificado com os meus pais. O que é isso? O que é parentificação? É quando eu me acho maior que os meus pais. Nossa, Simone, mas eu não acho que eu sou maior que meus pais, não. Só de você acreditar que você pode salvá-los, resolver certas coisas que seria somente eles que poderiam fazer por eles, sim, você está parentificado com seus pais, você se acha maior que eles. E aí o que acontece? A Loi colocou, e se os pais são separados, então quer dizer a você também vai se separar ou não dar certo no amor? Como evitar? Loi, é o seguinte, não é porque os meus pais são separados que vai acontecer o mesmo comigo. Existe a lealdade cega, o amor cego, é quando eu não entendo essa dinâmica e por amor e lealdade a eles, eu quero viver isso. É inconsciente, é uma dinâmica inconsciente. Então, assim, aí quando eu vivo a simbiose, eu saboto o meu relacionamento para fazer companhia para minha mãe, porque eu quero ficar ali pregado com ela, porque eu acredito que tadinha, tá sozinha. Eu que sou a melhor companhia para minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe, então agora eu tenho que cuidar dela. E a mãe tá lá, saudável, né? Não, agora, se for um caso de doença, tá tudo certo. Mas tá lá, a mãe jovem, saudável, que pode estar viajando, fazendo novas amizades. Aí você vai lá e quer resolver isso pra ela. Fica com dó dela. E aí entra a lealdade. Porque você vem aqui inconscientemente, sabota o seu relacionamento para você vir ficar aqui cuidando da mamãe, ser a companhia da mamãe, ser o parceiro da mamãe, tá? Então, como evitar isso? Entendendo o seu lugar de filha, de filha que tem que seguir e olhar para a vida, que não tem que ficar ali fazendo tudo, pagando os pais pela vida que recebeu, porque a vida é impagável. Eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, né? Muito boa sua pergunta, viu, Loi? Então, essa dinâmica a qual nós nos colocamos sem perceber, essa simbiose, tanto do nosso lado quanto do lado dos nossos pais, ela causa grandes reflexos na nossa vida, certo? Quando o filho adulto toma consciência que ele não consegue e não tem responsabilidade, ele não consegue sair da simbiose. Porque ele tá no adulto. Se ele tá no adulto, ele consegue. Então, assim, se eu me vejo como adulta, aí tá lá minha mãe, às vezes, né, com uma dependência emocional comigo muito grande, aí eu olho com amor e digo, querida mamãe, você consegue lidar com essa situação. Agora eu decido seguir a minha vida, né? Quando eu falo assim, não significa que você vai falar isso. Você pode pensar, fazer um movimento aqui entre você e seu íntimo. Não é que você vai chegar e vai falar para sua mãe isso, tá? Então, se eu estou com o meu adulto, que é racional, o adulto é racional, a criança não é, né? Então, a criança, ela age pelas emoções. Então, se eu estou no meu adulto, racional que sou, eu olho para a situação e percebo que mamãe tá bem, tá com saúde, né, e que a dependência emocional dela não sou eu quem vai resolver, então eu sigo para a vida com forças e consigo fazer diferente, certo? Simone, através da constelação é possível obter a cura emocional, feridas de um relacionamento? Com certeza, tá? Por quê? A constelação, ela te mostra o caminho.
o caminho a ser percorrido, o que precisa ser feito. Cada caso é um caso. Então, eu brinco o seguinte com os meus clientes: olha, eu te dou um comprimido. Se você tomar, faz efeito. Se não, não faz. Entende? Existe um preço para se pagar. E geralmente é algo tão simples, mas que é algo que, por estar no nosso inconsciente, nós não temos noção do quanto isso impacta na nossa paralisação, no nosso não desenvolvimento. Então, a constelação, ela nos possibilita a compreender essas lealdades familiares que impactam nos nossos relacionamentos. Então, a cura emocional que você está mencionando, Thaís, às vezes pode ser que ela esteja relacionada a uma lealdade sua que faz você sabotar os seus relacionamentos. Então, a cura emocional, que às vezes você pensa que você está precisando, é algo de que você viveu aqui no relacionamento que você estava ou está, e na verdade é algo muito mais profundo que você ainda não tem consciência. Entende? Então, por isso que a gente fala que a constelação, ela trabalha de uma forma profunda, porque ela busca compreender essas lealdades que acontecem de forma inconsciente dentro do nosso sistema familiar. Olha isso, a culpa é o indício de que estamos certos. O que é isso, Simone? O que isso quer dizer? Se eu decido olhar para a minha vida e fazer algo de bom com ela, seguir, independente do que meus pais estão me falando aqui, é como se você decidisse desobedecer. Simone, então você está falando que eu tenho que desobedecer meus pais? Eu estou falando que você é adulto e é responsável pelas suas escolhas. Então não tem papai e mamãe mais que vai ficar tendo ali que falar para você o que é certo e o que é errado. Então, o adulto, ele segue esse caminho, o caminho, às vezes, que você vai com sentimento de culpa, porque o seu pai e sua mãe, às vezes, falou para você fazer X coisa, mas você, às vezes, estudou, se dedicou e quer, sei lá, mudar de estado. Simone, eu decidi mudar de estado, mas meu pai e minha mãe falou para mim não mudar, que é perigoso, por exemplo, lá em São Paulo, né? Lá é tudo muito diferente daqui de Goiás. Nossa família tá toda aqui. E aí, o que eu entendo? Eu vou com sentimento de culpa, mas eu sei que esse caminho é o certo, porque eu me preparei. Eu acredito que lá tem novas oportunidades para mim. Então, eu me permito ir. Entende? É esse o indício de que você está no caminho certo. É quando você vai com esse sentimentozinho de culpa, de que não está agradando o papai e a mamãe. Então você consegue romper. É como se você desobedecesse. Não é quando pai e mãe fala. Não é assim, gente. Quando você pensa assim, é porque você não está seguro ainda do que você aprendeu. Ou também, se é os pais que têm dificuldade de liberar os filhos, é porque os pais também não estão acreditando no que ensinou para os filhos. Então, o pai e a mãe que confia nos seus ensinamentos, eles liberam os filhos para a vida. Eles confiam que o filho foi preparado para errar, para cair, para levantar. Epa, papai e mamãe ensinou que caiu, sacode a poeira e vamos embora, né? Então é nesse sentido. Então a culpa é indício de que estamos no caminho certo. Gente, eu já contei isso aqui, eu acho. A minha mãe implicava com todo namorado que eu arrumava. Então se eu não chegasse no momento e falasse, não, peraí, eu vou assumir a responsabilidade desse aqui que ela falou que também não é bom, mas eu vou peitar esse negócio, né? Eu sou adulta, então eu vou fazer minhas escolhas. E eu vou arcar com a responsabilidade das minhas escolhas. Então, aí eu consegui, né, sair dessa simbiose. Então, eu atendo várias pessoas que estão ainda vivendo em simbiose com os pais. Tem uma pessoa que eu atendi há pouco tempo. Eu não posso nem mencionar a profissão dela aqui, né? É uma pessoa muito conhecida. Mas, enfim, são duas irmãs muito bem-sucedidas, e ambas vivem a simbiose.
Acredito que, eu tenho tempo que eu não falo com elas, acredito que romperam, né? Espero que sim. Por quê? Elas, com a vida profissional toda resolvida, mas, por exemplo, uma delas, eu me lembro de um dos casos, uma delas tinha um caso muito específico. A mãe foi morar com o pai na chácara, mas deixou uma casa aqui e um cachorro. Essa filha morava sozinha no seu próprio apartamento. Essa filha decidiu ir para a casa da mãe para cuidar do cachorro. Gente, a mãe estava na chácara, por que não levou o cachorro? Mãe, eu decido ficar aqui no meu apartamento, que é que eu tenho mais privacidade, né? Então, então a senhora leva o seu cachorrinho, né, lá para a chácara, e eu vou ficar aqui, né, no meu canto. E aí, quando ela se sente o quê? Presa, a mãe, ela olha para a casa que é grande e pensa o seguinte: poxa vida, eu fui criada nessa casa, meus pais, né, ralaram bastante para criar essa casa, para fazer essa casa do jeito que ficou, e agora ninguém mora aqui. Não. Então eu abro mão do meu apartamento pequenininho, igual eu queria, bonitinho, todo decorado, né, organizadinho, para viver ali, para o sonho dos meus pais não serem desperdiçados. Aí ela esquece que o pai e a mãe trabalhou a vida inteira, construiu a casa, os filhos cresceram ali, se desenvolveram, fluíram para a vida. Os pais fizeram o quê? Foram morar na chácara, algo que eles também queriam. Não estavam lá preocupados com casa que construiu sei lá quanto tempo atrás? Não. Só que as filhas, principalmente uma delas, estava preocupada com o que os pais tinham feito lá atrás. Com isso, ela deixa de viver o que ela sonhou, que era um apartamento pequenininho. Mas meu apartamento é tão bonito. Então vai, criatura, morar no seu apartamento. Você não tem que viver algo que você acredita que seus pais querem. Então, essa simbiose, ela tem que ser rompida. Muitas vezes, se o papai e a mamãe vivem uma dependência emocional conosco, eu, como adulto, preciso olhar para isso com amor e respeito, deixando com eles o que é deles, mas entendendo que a responsabilidade de fazer diferente é minha. Entendendo que eu sou livre para fazer diferente. Porque sim. Então, a pessoa que perguntou aqui, a questão do relacionamento, né? Então, se os pais são separados, significa que eu vou separar também? Não, você é livre para fazer diferente. A não ser que você esteja vivendo um emaranhamento sistêmico por algum sentimento de raiva, de dó, de medo, vergonha, alguma mágoa, alguma exclusão dentro do seu sistema familiar. Todos esses sentimentos, todo esse tipo de lealdade, aí vem os emaranhamentos, né? Repetição, identificação, substituição. Inconscientemente, nós vivemos muitas coisas em relação ao nosso sistema familiar por estarmos emaranhados com eles. Diante disso, nós sabotamos a nossa vida em vários aspectos, que seja na vida profissional, na vida de casal, na condução dos filhos, entende? Por isso que eu preciso me permitir olhar para isso de uma forma mais profunda. Certo, pessoas? Deixa eu verificar se tem mais perguntas aqui. Eu começo a falar, né? E a pessoa não para. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Simone, em caso de separação, havendo um filho pequeno, este pode ficar com um sentimento de culpa pela separação? E aí, é possível trabalhar na constelação esse tipo de situação? Se é criança, eu não trabalho. A constelação não trabalha diretamente com a criança, ela trabalha com os pais. Por quê? Cabe aos pais ter essa consciência de não projetar nos filhos as suas frustrações de homem e mulher. Pai e mãe não se separam, homem e mulher, sim. Então, os pais que precisam ter essa consciência de não de não triangular, né, alienar os filhos aos seus problemas diante de uma separação. Inclusive, gente, eu tenho uma masterclass específica de condução dos filhos, onde eu falo sobre os emaranhamentos sistêmicos, sobre essa questão da alienação parental também. Muito boa sua pergunta, tá? Então, é possível sim trabalhar, mas, e aí precisa ir o pai e a mãe? Não, um deles só, que seja aquele que está mais incomodado. Por exemplo, se é o pai, né, que percebe que a mãe tá, às vezes, falando alguma coisa pro filho, o filho ainda é pequeno, né? Então,
para que o filho não sofra essas consequências, os pais que precisam ter essa consciência do que está acontecendo ali e ter essa percepção de que eles nunca deixarão de ser pais e que a função pai e mãe é pro resto da vida. Agora, homem e mulher, sim, se separam, né? E podem ter ali os seus conflitos, as suas mágoas, que também precisam ser resolvidas, até para que isso não reverbere nos filhos. Porque qual que é a tendência dos filhos? Eu sou metade pai e metade mãe. Se a mamãe, por raiva do pai, fala mal do pai para mim, como eu sou metade este homem, eu me sinto mal. E aí depois eu cresço e vou ver que esse pai não é tão ruim assim como a mamãe falava, né? E às vezes eu vou tomar raiva da mãe lá na vida adulta. Então, às vezes, quando pequeno, eu tô aqui grudado com a mãe. Quando eu cresço, ela falou tão mal do papai, eu vou ver o papai não é ruim assim, gente. Então, a mamãe mentiu pra mim. Entende? O homem e a mulher que decidem se separar precisam ter uma sabedoria muito grande para que não aconteça no relacionamento essa alienação com os filhos. Dentro da constelação, nós falamos triangulação, certo? Toda vez que começamos a modificar, a trabalhar essas lealdades familiares dentro do nosso sistema familiar, a nossa criança grita pelo amor cego. Ela fica de consciência pesada quando ela pensa em fazer diferente, mas ela olha e fala assim, nossa, eu vou contrariar meu pai. Nossa, eu vou contrariar minha mãe se eu fizer isso. Percebe? Eu conheço uma pessoa que ela tinha 40, na época, já tem um tempo isso, ela estava com 45 anos, a irmã casou com um médico, ela é enfermeira, e ela nunca conseguiu namorar, por exemplo, uma pessoa, ela sempre arrumava namorados que trabalhavam posição financeira menor. Então, ela achava que os pais não iam agradar. E os pais não iam agradar, e ela arrumava uns namoros escondidos, nunca trouxe ninguém para a família conhecer, e o tempo foi passando, e ela não casou. Ou seja, por eu não acreditar que a vida que eu gostaria de levar não vai agradar os meus pais, eu deixo de viver. E aí entra nessa questão dessa simbiose, sabe? Porque eu quero agradar demais. Então eu fico ali, pregado neles. Como se isso de fato fosse, né? Responsabilidade minha. E como se eu devesse essa obediência nesse sentido. E filho, gente, é pra vida, né? Então você ensina e permite que eles se vão. Eu não sei ficar sozinha. Vou de relacionamento em relacionamentos seguidos. Isso pode ser tratado na constelação? Com certeza. Olha, muitas vezes essa questão, né, de ficar pulando de galho em galho é algo que às vezes a gente acha, né, que eu tenho dedo podre, ou eu não tenho paciência, eu chuto balde mesmo. Então, o que aconteceu lá atrás que faz com que você acabe sabotando os seus relacionamentos e essa questão da paciência, né? Porque nós não somos perfeitos, então como que eu vou exigir do outro tamanha perfeição? Relacionamento é troca, gente. Então eu, sabendo que eu não sou perfeita, eu me permito viver com uma pessoa imperfeita, onde ambos vão trabalhar ali para dar o seu melhor para o relacionamento. Então, o que acontece ali que eu saboto os meus relacionamentos? Será que isso é o que acontece lá no meu sistema familiar? Será que eu estou projetando a minha raiva do meu pai, do meu avô, de alguém da minha família nos homens os quais eu me relaciono e como uma proteção eu acabo me afastando para não sentir a dor que às vezes eu senti lá na minha infância, talvez? Então,
Por isso, este olhar mais profundo tem que saber se é algo seu com seus pais, se é algo que você olha para a relação dos seus pais, percebe? Às vezes, a mulher que se sente traída na vida adulta, ela atrai homens que traem porque ela está olhando para a traição que aconteceu lá no relacionamento dos seus pais. Então ela atrai homens que traem. Até que ela olhe para isso e deixe com os pais o que é dos pais. É muito profundo esse tipo de olhar, sabe? Então, aí em outras situações, eu sinto que eu fui abandonada, eu sinto que eu fui rejeitada. E às vezes eu mesma me saboto, provocando essa situação no meu relacionamento com medo. Eu vou lá e termino. Antes que terminem comigo, eu vou lá e abandono. Antes que me abandonem. Então eu me saboto. Por minhas feridas da minha infância que eu tive. Entende? Muito boa a sua pergunta, tá? Então, quais são as consequências quando eu tenho essa simbiose, né? Quando a mãe e o filho estão ali, ou os filhos, que seja, vivem essa simbiose, que estão ali pregados, unidos como um. Quais são as consequências? Doenças, dificuldade com dinheiro. Porque eu fico como criança. O filho que é adulto está pregado nos pais, ele é uma criança. Criança não casa, criança não ganha dinheiro, criança não prospera, criança não tem responsabilidade, porque está totalmente pregada ali nos pais. E eu sempre vou falar de pais. Gente, o nosso querido Freud já dizia que grandes BOs da nossa vida está na infância. E de fato está. Porque desde o ventre da mamãe, nós já guardamos muitas informações. A criança, o adulto, né? Que se sente rejeitado nas rodas de amigos, fica com medo de falar alguma coisa para não desagradar, porque se ele fala algo que não agrada, ele sente que ele está sendo rejeitado. Isso não é de hoje, não é disso que está acontecendo com você hoje. É algo que você sentiu lá na infância, talvez dentro do ventre da sua mãe. Às vezes você soube que a mamãe, ou sem saber, mas lá do ventre você já tinha esse acesso, né? Você sente o universo aqui do lado de fora, o universo externo. Então, se o seu pai, a sua mãe, pensou em te abortar, porque a pessoa está na vida, né? Pensou em te abortar, você já vem para a vida, né? Ao nascer, você já se sente rejeitado. Até a sua estatura, até o seu corpo, o formato do seu corpo remete a essa ferida emocional que você tem. Então, se eu me sinto rejeitado na infância, eu vou para a vida adulta com esse sentimento, né? De que eu não posso falar muita coisa, eu sempre, assim, escapo de algumas situações com medo de me sentir rejeitado, eu fico com receio de falar. Sabe? São muitas as características que nos remetem a informações de algo que ficou registrado lá na nossa infância e a gente carrega aqui dentro de uma caixinha. Aí quando eu vou para um relacionamento, ou quando eu vou conviver mais com mais pessoas, ou quando eu vou para a vida profissional e acontece algo, um gatilho, eu vivo aquela dor, aquela ferida se abre porque ela não foi curada, certo? Então, a criança que quer salvar os grandes fica à mercê do amor doentio. O amor doentio é aquele que olha para as dores dos pais, doenças dos pais e quer salvar, né? Então, é um amor doentio do sistema, que seja as traições, que seja os conflitos, que seja amor abusivo. Se você fica aqui olhando para isso e não olha para a sua vida, que é a parte que lhe cabe, que está dentro da sua alçada, você fica ali vivendo essa simbiose e não se permite desenvolver, tá? E nesse caso de rejeição, Simone, como fazer com que os filhos não se sintam rejeitados? Olha, tem que saber o que aconteceu aí. Para o filho se sentir rejeitado, são muitas coisas que aconteceram que fez com que ele se sentisse assim.
Então, eu sugiro que você busque fazer, se você acredita que você é assim, ou seus, não sei se você tem filhos, ou seus filhos vivem essa ferida, se sentem rejeitados, acuados, né? Tem um corpo físico mais franzino. O que acontece? A constelação pode auxiliá-lo nesse movimento de reconexão com a sua criança, de reconexão com a mãe, de reconexão com aquele momento, acessando as informações e ressignificando aquela dor, né? Ou seja, vamos supor que o papai e a mamãe pensou ali em abortar, mas no fim deu tudo certo, né? Não abortou. Eu já contei aqui o caso da mulher que o pai, como eles tinham 8 filhos, pensou em dar uma filha para uma família de fazendeiros ricos, que achava a menininha bonitinha. E aí ela soube da história e se sentiu rejeitada, traída. Então ela tinha várias feridas. Ela se sentia injustiçada, ela se sentia traída e rejeitada. Porque ela sentia que os pais queriam que ela sumisse para lá, que ela estava atrapalhando, entende? Então, nós fizemos com ela ali um movimento de reconexão com a vida, com os pais, com a criança interior, para que ela ressignificasse ali tamanha dor que existia dentro dela. Então, precisa compreender o que essa criança sente, né? Então, eu não sei quantos anos tem, se é para você. Depois, se você quiser me chamar no privado para eu te explicar melhor como seria, tá bom? Pode ficar à vontade. Bom, se estamos na esfera do nosso adulto, nós agimos como pessoas racionais. Logo, eu cuido da minha vida, entendendo que papai e mamãe têm lá as responsabilidades deles. Então, eu saio dessa simbiose. O adulto, ele consegue sair com um sentimento de culpa, porque ele sabe que esse tipo de culpa é a culpa saudável, porque tem a culpa que adoece. Ou o amor doentio, ou o amor cego, que é aquele que me prende às lealdades familiares que me levam para o menos. Mas quando eu tomo consciência de que eu sou livre para fazer diferente, eu estou no meu adulto, então eu olho para tudo, compreendo a situação e saio. Me permito sair, entendendo que aqueles que estão ali são grandes e que eles também conseguem lidar com as suas questões. Certo? Alguma pergunta mais, pessoal? Fiquem à vontade, tá? E quais são as 2 responsabilidades que nós devemos ter, que o adulto tem que ter? Cuidado interno. O que é o cuidado interno? Olhar para a nossa criança. Nós precisamos olhar para a nossa criança. Isso é o cuidado interno. A nossa criança se sentiu ferida, magoada, injustiçada, traída, humilhada, rejeitada, abandonada. O que a nossa criança sentiu nessa fase da vida? Então eu preciso fazer esse acolhimento. E como que eu faço isso? Terapia, constelação familiar. Porque senão eu vou para a vida adulta com resquícios, com atitudes infantis, exigindo mais dos outros do que eles conseguem me dar. Porque eu quero que eles supram algo que eu não tive, que eu não ressignifiquei, entende? Qual a nossa outra responsabilidade? Autorresponsabilidade. Cuidar da minha vida. Então, eu não tenho medo de desobedecer os meus pais. Eu entendo que o que eles falam é importante, tomo o que eles me ensinaram, mas decido seguir e fazer diferente. Eu decido cuidar da minha vida, fazer as minhas escolhas, entendendo que eu sou responsável por elas. Então, eu consigo romper essa simbiose com os meus pais, com sentimento de culpa, mas sabendo que é exatamente essa culpa que me indica que eu estou
no caminho certo. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos finalizar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode chamar lá no direct ou no WhatsApp que tem aqui no link da bio, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Próxima live na terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.